Eu, professor, os senhores nas suas funções, trabalhamos com seres humanos. Aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais, nervosos e emocionais que conduzem à dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho, eu posso lamentar a dor de um ente querido, porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Como gaúcho e amante do frio, quando eu digo que estou com frio, eu estou no Canadá, está 27 negativo, e eu digo, eu estou com um pouco de frio. E as pessoas, aquilo que extinguiria a vida de outras áreas do planeta. Nem o frio, nem a dor, sequer a alegria comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje. Em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade, do latim alterum, o outro, o contato com a diferença. Sempre foi complicado, piorou nos últimos anos. Comecei citando as pessoas de câncer. Se eu disser a qualquer um dos senhores que eu sou de Aquário, o que eu ouvirei como resposta? Eu sou de Libra, eu sou de Peixes. Se eu disser a qualquer um dos senhores, o meu mais velho tem 19, eu ouvirei, o meu tem 21. Ninguém escuta ninguém. Eu, Leandro, acordei às 6, aí eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, pois nenhum de nós escuta o que o outro diz. Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo significativo, que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em 9 línguas para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na moqueca capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho e oferecem ao filho, como Alcibíades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro e enchem a comida de coentro. E que no belo estado do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a moqueca capixaba. Ora, eu jamais vou entender o gosto alheio, porque por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia experimentei chá de manteiga de iaque. O iaque é um boi almiscarado típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, faz-se uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de animal selvagem, e os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia.
E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele lhe oferece o chá de manteiga de iaque. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com pinho-sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. No momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nauseam, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diga: eu gostava muito de você, mas você disse essa frase, agora você não me representa. Eu agradeço e tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosos, melancólicos, mas catando os cacos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então vou votar nesse. Então vou votar em branco porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político. É absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, à nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou. Isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal, onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam: atraem-se mais moscas com mel
do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil, nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros com frequência conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós brasileiros tocamos muito. Isso inclusive causa uma interpretação problemática às vezes no exterior. É comum em outros lugares da Europa onde eu morei ou nos Estados Unidos haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mas impactante, que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós brasileiros herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro, e no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas, entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa, eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia do qual vêm meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa, eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento. Vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque há a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação, que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança, só um pouquinho. Você está atrasado, eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade, que num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor, cordis. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito, de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, após Casagrande e Senzala, de 33, que define um pouco da estrutura de quem havia ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo, e uma característica nossa clássica é separar o significante e o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro, porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante, ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Vamos, vou usar agora o erro comum da nossa pátria, vamos se ver. Vamos se ver. Me liga. Outra expressão proclítica de próclise, muito comum na fala cotidiana. Me liga.
eu não tenho seu número, mas me liga significa nada, absolutamente nada. Passa lá em casa para a gente sair, claro. Vamos tomar uma cerveja qualquer dia, ok. Por que eu digo com tanta facilidade e concordo? Porque não significa nada. O nosso atual repórter e antes político e guerrilheiro, que é o Gabeira, ao estar no exílio na Suécia, na volta escreveu o livro Que é Isso, Companheiro, e narra uma conversa com uma brasileira testemunhada por uma sueca, que recém aprendera a língua portuguesa. Diz o Gabeira, passa lá em casa. E a colega brasileira respondeu em Estocolmo, eu vou ver se dá. E a sueca perguntou, ela vai passar? Ele respondeu, ela vai ver se dá. Mas ela vai ou não vai? Se der, ela vai, mas se não der, ela não vai. A sueca sequer conseguia compreender o que significa eu vou ver se dá. Vejam, eu trabalho com cultura norte-americana, já escrevi 2 livros sobre os Estados Unidos, já morei no país, tenho algum conhecimento dos Estados Unidos, algum. Recebi uma aluna para a Unicamp, enviada por um colega dos Estados Unidos, que pediu que eu a orientasse no início na universidade. Busquei-a no aeroporto, coisa que raramente os americanos fazem. Levei-a até a Unicamp, inscrevi-a numa pousada, procurei a secretaria, fiz tudo porque ela não sabia nada de português. E ao final de um dia dedicado a uma estranha, ato heróico pelas almas do purgatório, ao final de um dia dedicado a uma estranha, eu disse a ela uma frase brasileira em inglês. Eu disse a ela, me liga, call me. E ela me disse, para quê? A primeira coisa que me vem à cabeça é sua vaca. Passei o dia dedicado a você. Não saberia nem dizer your cow, né? Passei o dia dedicado a você, mas a idiotice era minha. Era eu que não interpretava que para uma norte-americana eu preciso estabelecer se é um appointment, se é um date. E dependendo da palavra haverá critérios e etiqueta para isso. Por exemplo, horário, quem paga e o que pode resultar do encontro. No Brasil tudo é me liga, que pode terminar em qualquer lugar. E geralmente não termina em lugar nenhum, porque outra pessoa nunca ligará para aquela. Era eu que deveria entender a diferença cultural e ser mais empático, ao ponto de onde ela falava. A história da humanidade é feita através de uma recusa do outro, que vai se tornando conscientemente uma antipatia ou uma simples blindagem, uma cegueira diante de todas as pessoas. Numa obra extraordinária sobre o ensaio geral sobre a cegueira, Saramago fala de uma cidade devastada por uma epidemia de cegos, transformada mais recentemente em filme, no qual vemos o centro de São Paulo, tomado de sacos de lixo, com pessoas andando sem rumo, para lá e para cá. Essa distopia do Saramago, essa não utopia, é a descrição do centro de São Paulo até hoje. E não tem nada, você olha a ficção científica e parece absolutamente plausível. Zumbis andando pela cidade, uma cidade tomada por sacos de lixo. Bem, empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Empatia é um esforço. Ela é automática com a pessoa simpática, bonita, agradável. E algumas pessoas usam para substituir a palavra grega empatia, a palavra mais contemporânea, mas também de origem grega, energia. É uma das palavras que eu mais odeio na língua portuguesa. Energia é elétrica, atômica, magnética. Fulanos dizem assim, eu fui naquele hotel e a energia do hotel é muito boa. Não, ele é um hotel caro, a toalha tem 1.500 fios, o lençol também, o serviço é bom, é luxo. O que você chama de energia, eu chamo de 920 euros por dia. Não é energia, é luxo. A fulana tem uma energia muito negativa. Não, ela é chata mesmo.
Quando você conversa com ela, você tem que ficar enfrentando essa chatice, aí você sai exausto. Não é energia, é chatice. É chatice, né? Torne-a agradável e a energia vai desaparecer. Não existe energia, aura. Existe gente chata e gente desagradável. Para isso eu preciso testar. Dizem os mesmos budistas que uma pessoa difícil queima meu karma negativo. Que as pessoas que vêm com demandas, que as pessoas desagradáveis estão ali para me fazer crescer. E como tem gente que me faz crescer. Nossa, a todo instante. Eu que cometo com frequência o erro da ira, da raiva, que sou rápido, sou estratégico, sou dinâmico, pego 2 aviões por dia e tenho que ser submetido ao timing, ao tempo dos outros. Passando pelo exame dos raios-x, a pessoa passa na minha frente, é o celular, apita e ela volta. Depois o relógio, eu esqueci o relógio. E eu ali envelhecendo, me aproximando da morte e quase perdendo o avião. Eu dou uma pista conceitual, meu senhor, qualquer coisa de metal, qualquer coisa de metal. Essa pessoa vai e volta 5 vezes e eu estou atrás dela. Essa pessoa estará na minha frente na fila do finger, quando a moça pedir o documento. E este senhor ou essa senhora vai procurar na bolsa ou na mochila um buraco negro. Eu não sei onde está o documento. E eu já com o documento desde que saí do táxi no ângulo adequado para mostrar. Enfim, essa pessoa acha o documento. Entra no avião intimorata, destemida, vai até o fundo e olha para o ticket 2A e começa a voltar. Contrariando a piracema que vai até o fundo do avião. Essa pessoa, vejam, gado, essa pessoa antipática vai sentar do meu lado sempre. Os espíritas e os budistas chamam isso campo magnético. Vai estimular que o meu karma ruim seja queimado. E não bastasse toda essa experiência para uma pessoa nervosa e irada, eficaz, estratégica e com o traço da pressa, essa pessoa vai passar o nosso voo dando ré no muco. Não sei se vocês conhecem o ato. Dando ré no muco. Dali até Fortaleza, dali até Recife, dali até Belém do Pará. E eu que não gosto nem de coentro nem de muco, terei que ouvi-la puxar das entranhas e engolir deliciada aquele produto. É um desafio. É um grande desafio gostar das pessoas. É um grande desafio que me deixa feliz saber que eu cheguei aos 53 anos e nunca matei ninguém. É um grande desafio. Há uma certa felicidade até o momento. A ideia ela me ocorre com certa frequência, mas eu nunca matei ninguém. O que eu faço para isso? Consciência que o que me irrita fala de mim e não do outro. Que viver apressado e estrategicamente como eu vivo é uma opção que me é tão custosa que quando eu vejo alguém viver tranquilamente sem estratégia, isso me irrita, porque essa pessoa não está pagando o preço que eu estou pagando. Esta pessoa vive como se não houvesse ninguém no mundo. Eu como vivo, como se o mundo tivesse e tem 7 bilhões de pessoas apressadas e pago um preço atacando o pH do meu estômago. Permanentemente eu olho para essa pessoa e minha vontade de ser como ela se transforma em empatia. Se transforma neste caso, primeiro na resistência e depois de entendê-la. Ali está alguém diferente, que tem uma opção de vida diferente e a minha não é a única possível. É um exercício permanente. Eu às vezes consigo e às vezes eu não consigo. Quando eu consigo eu fico muito feliz. Foi um momento que eu consegui, melhorei, superei minhas dores e entendi o outro, fui empático. Fiz prevalecer a ética, convivi socialmente com a diferença e me tornei uma pessoa melhor. Desço feliz do avião. Às vezes eu não consigo e tenho um ataque com essa pessoa. Nesses momentos eu fui derrotado pelo meu narciso, fui derrotado pela vaidade e como um novo Santo Antão do deserto eu tenho que voltar para o fundo da caverna e meditar de novo e mais uma vez.
para encerrar ante as perguntas, ocorreu há 2 anos, um episódio que fala dessa consciência da empatia e da antipatia. Eu tenho em São Paulo apenas uma pessoa, um amigo, que é milionário, com quem eu comecei a trabalhar junto, depois se tornou uma pessoa próxima. Este amigo milionário, que mantém amizade comigo, acho que por um interesse antropológico, para saber como funcionam essas pessoas que não têm avião, não têm iate, que sou eu, e que são obrigados a observar a ré no muco permanentemente dos outros. Este meu amigo separou-se de uma mulher de vida inteira, um pouco mais velha do que eu, casou-se com uma surpreendentemente mais jovem. Eu sei que isso é um espanto, mas isso aconteceu. Não fiz nenhuma leitura moral disso, eu não sou uma pessoa particularmente moralista. Lembrei-me até de um episódio de um grande plantador de soja no Brasil, que, surpreendido aos 80 anos com uma moça de 18, enfrentou uma repórter que, entre crítica social e inveja, disse a ele: "O senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse?" E ele respondeu: "Verdade, minha filha, mas eu sou milionário. Uma de 80 também estaria, eu prefiro de 18. Pronto. Uma leitura absolutamente técnica. Ele tem o que a moça quer, a moça tem o que ele quer, e a negociação comercial é das mais transparentes. Nenhum tem ilusão romântica. Bem, este meu amigo casou-se com uma moça de 26 anos, que ele assegurava ser muito madura para a idade. E pediu a seguinte indicação: "Leandro, você viaja pelo mundo inteiro, faz voltas ao mundo. Me diz um lugar perfeito para a lua de mel." E eu disse: "Uma das Ilhas Baleares tem uma vila mediterrânea para alugar. Você desce em Maiorca, vai para essa vila, a areia é branca, a casa fica no alto da rocha, uma piscina de borda infinita, o quarto se abre para o Mediterrâneo, e vem junto com a vila um cozinheiro perfeito e silencioso, que cozinha o dia inteiro, desde os pães do café da manhã até a massa de grão duro do jantar, feita com perfeição." Ele aceitou minha indicação, colocou a moça madura para a idade no seu avião, muniu-se de champanhe, trufas e curiosas pílulas azuis para enfrentar a travessia do oceano. Desceu no aeroporto das Baleares, lá seu iate o esperava para levar à ilha paradisíaca. Passou 2 semanas felizes, e ao voltar me deu uma garrafa de um vinho muito acima da minha classe social, um Petrus, que eu ainda não abri. É coisa típica de pobre, né? Quando ganha uma coisa cara, tem medo de abrir porque vai estragar. A gente ganha um perfume, uma coisa cara, a gente guarda. Não, depois vai ficar sem, né? Isso é típico de pobre. Cada vez que o avião sacode, eu penso isso, né? Nossa, não tomei o Petrus ainda. E aí ele me disse a frase que mostra como valores precisam de consciência. Ele me disse: "Leandro, ela está apaixonada por mim." Eu fiquei admiradíssimo com a frase. Ele retira uma moça bonita, alta, magra, loira do interior de Santa Catarina, leva num avião particular, entope de champanhe e Taittinger, coloca trufas, e ela está apaixonada por ele. Surpreendente. Surpreendente. E eu disse a ele com toda sinceridade: "Meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos. Se você me levar no seu avião para as Ilhas Baleares, ficar naquela casa 15 mil euros a diária, servindo aquilo, eu me apaixono por você com toda certeza. E mais, garanti com toda sinceridade, faço coisas que ela não faria de jeito nenhum. O resto se resolve com xilocaína e outros psiquiatras. Não há problema. Há coisas mais dolorosas na vida. O que eu quis falar aos senhores é que consciência é tudo, do que eu quero, do que eu acredito, do que eu sei. Se eu for uma pessoa consciente, autônoma, se eu for uma pessoa pensante, crítica, analisada, que tenha dito com clareza o que eu gosto e eu não gosto, pessoalmente, sexualmente, materialmente, eu raramente vou ser ofendido. Eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe. E eu, com muita chance, vou transformar antipáticos em simpáticos, porque empatia é fruto de consciência e sabedoria. Não de estudo, mas de consciência e de sabedoria. Empatia é a chave não apenas para o outro ficar bem, mas para eu ficar também muito bem. E para eu ficar bem, eu preciso oferecer ao outro a certeza de que a minha paz, minha estabilidade, a minha harmonia interna
não pertence nem ao governo, nem aos clientes, nem aos motoristas do trânsito caótico brasileiro, nem aos preconceituosos, nem aos racistas, nem aos misóginos, mas pertence a mim, exclusivamente a mim, e ninguém pode me tirar, porque aquilo que for a minha consciência é o único valor que eu jamais perderei. Se eu tiver certeza disso, gente, a minha vida se transforma para sempre e eu me torno uma pessoa melhor, que é o meu grande desejo de vida hoje, envelhecer sábio. Tá difícil, tá complicado, quase nunca consigo, mas eu gostaria de morrer sábio, para não sofrer aquela praga do bobo do Rei Lear do Shakespeare que diz: pobre rei que ficou velho antes de ficar sábio. O único consolo da idade é a sabedoria. Minha paz me pertence. Tornem isso um mantra e a empatia com o mundo vai mudar abertamente. O dia que eu conseguir 100% eu comunico a vocês. Não consegui, mas eu luto diariamente para tentar melhorar. Quero morrer sábio, empático com o mundo, porque é harmônico comigo. Esta é uma fórmula insuperável, mas é um esforço e é uma luta. E quem quiser, comece essa luta hoje, porque ela é possível de atingir o grau de equilíbrio caracterizado pela sabedoria.